Uma das grandes vendas dos últimos tempos no Internacional pode render ainda mais frutos para o clube. O Inter está atento à situação de um jogador que está no futebol europeu e pode render milhões de euros aos cofres do Internacional. A gente fala nesse vídeo sobre o ótimo início de Johnny no Real Betis na Espanha e quanto o Inter ainda pode lucrar com esse jogador. E ele está encantando o futebol europeu. Eu te conto mais detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero falar sobre o início avassalador de Johnny no futebol europeu no Real Betis na Espanha. Isso porque o Inter está atento à situação do norte-americano de 22 anos, porque pode acabar lucrando um ótimo valor em um futuro que pode sim ser próximo. A gente vai falar muito sobre esses acontecimentos dos últimos dias nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. KTO.com é a minha casa de apostas e pode ser a sua também, vai lá. KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, vamos falar sobre o Johnny, porque o Johnny não saiu faz muito aqui do Internacional, ele terminou a temporada 23 como jogador do Inter, fez aquele último jogo contra o Botafogo no estádio Beira-Rio, a vitória do Inter por 3-1, e ainda no mês de dezembro, no final do mês de dezembro, ele já se apresentou lá na Espanha, no Real Betis, que já estava em meio à temporada. O calendário europeu é diferente, começa no meio do ano aqui no Brasil, começa uma temporada lá nos principais mercados, nas principais ligas europeias, e foi assim com o Johnny indo para o Real Betis. Uma venda importante que o Inter tem o entendimento de que se ele tivesse ficado mais um tempo aqui no Internacional, quem sabe começasse essa temporada aqui em Porto Alegre, poderia lucrar ainda mais com esse jogador, mas no fim das contas pesou a vontade do Johnny de ir para o futebol europeu. O Real Betis na Espanha era um clube que já estava interessado no Johnny há pelo menos 2, 3 janelas de transferências e conseguiu viabilizar essa negociação junto ao Internacional. O Inter está recebendo de forma parcelada e um valor fixo de 6 milhões de euros. A gente está falando de um pouco mais de 30 milhões, quase 31 milhões de reais pela venda do Johnny. Além disso, esse valor pode aumentar. Pode ser uma venda que está em 6, mas pode chegar a 8 milhões de euros. E a gente está falando aí de 41, 42 milhões de reais. Como eu disse, são 6 milhões de euros fixos, parcelados para o Internacional, que tinha 100% do jogador, mais 2 milhões de euros para fechar essa conta dos 8 milhões de euros em metas. Inclusive, o Johnny tá jogando muito bem nesse início de Real Betis. O primeiro jogo dele ele começou no banco, não entrou. Logo depois foi uma partida contra o Barcelona, uma derrota do Real Betis que ele atuou. E desde então ele não saiu do time do técnico Pellegrini, que inclusive já dirigiu o Manchester City, é um técnico bem conhecido e muito gabaritado no cenário europeu e que tá bancando o Johnny como titular lá no Real Betis. E eu acompanhei os jogos do Johnny até o momento lá na Espanha e ele tem, de fato, se destacado. Ele pegou a titularidade no segundo jogo dele com a camisa do Betis e não largou mais. Não largou mais. Até o momento, tá, rapaziada? São 8 jogos, 1 gol, que foi na rodada passada, na vitória do Betis por 3-1 contra o Athletic Bilbao. Um golaço, um cruzamento que veio da linha lateral para a entrada da grande área, ali na meia-lua. O Johnny chegou finalizando a bola no ângulo, um belo gol do Johnny. 8 jogos, 1 gol, 1 assistência, que também foi uma baita assistência, um jogo contra o Villarreal pro William José, atacante brasileiro, que o Johnny desarma o jogador do Villarreal quase na linha de fundo, carrega a bola para a entrada da área, cruza para a marca do pênalti, estava ali o William José para marcar. Então 8 jogos, 1 gol, 1 assistência, 48 bolas recuperadas, é o primeiro do time do Real Betis nesse quesito, 27 desarmes, é o primeiro do Real Betis nesse quesito, 17 interceptações, também o primeiro do Real Betis nesse quesito, e 62% dos duelos ganhos e 78% de acerto nos dribles. Se a gente for pegar jogo a jogo, quase todas as partidas do Johnny, nesses 8 jogos, ele teve pelo menos 89% de acerto no passe. Ele errou 2, 3 passes no máximo
nas partidas. Então, é de fato um início do Johnny avassalador no Real Betis. E por que o Inter está muito atento nisso? Porque o Inter ainda tem uma possibilidade de lucrar com uma futura venda do Johnny. Como eu disse, o Inter tinha 100% dos direitos econômicos. O Inter tinha o direito federativo do jogador, ele estava aqui no Internacional, e tinha 100% dos direitos econômicos. É um jogador que vem para a base do Inter lá no sub-13, sub-14, vai subindo, vai galgando seu espaço, então era mais natural que o Inter tivesse 100% como tinha do volante norte-americano. O Inter tinha 100%, vendeu 80% para o Real Betis, 80% por 6 milhões e ainda com esses gatilhos que podem chegar a 8 milhões de euros. Inclusive, para a gente pontuar como o Johnny tá bem lá na Espanha, nessa semana ele foi eleito o jogador sub-23 do mês lá na La Liga. No mês de fevereiro, ele foi eleito o melhor jogador sub-23 da La Liga. E ele concorreu com o Serginho Dest, jogador do Barcelona, com o Camavinga do Real Madrid, com outros jogadores que se destacam já há um tempo na La Liga e em suas seleções. E o Johnny estava lá e foi eleito o melhor jogador sub-23 do mês de fevereiro na La Liga, que é uma das ligas europeias mais difíceis do mundo, por ter Real Madrid, por ter Barcelona, tem o Sevilha, tem o Girona, que está despontando muito bem também lá no Campeonato Espanhol, e o Johnny vem ganhando esse destaque, e o Inter está atento, porque vendeu 80%, e tem 20% ainda de uma futura venda do volante norte-americano e pode acabar lucrando um valor muito significativo. Inclusive, eu procurei pessoas próximas e ligadas ao Johnny e eu vi que, de fato, alguns clubes já, obviamente, olham, mandam um olheiro ali, conversa, pergunta como é que tá a situação dele, mas ele não vai sair tão cedo da La Liga e não vai sair tão cedo, principalmente, do Real Betis. Mas o Inter tá de olho porque tem esses 20% de uma futura venda. Ele foi, como eu disse, eleito melhor jogador sub-23 da La Liga no mês de fevereiro e tá ganhando um destaque, uma notoriedade dentro do futebol espanhol nesse seu início lá no Real Betis, tá certo? Não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo, rapaziada? Um beijo, um abraço e até a próxima!